para este webinar vai ser focado aqui numa breve introdução e depois contextualizar um bocadinho os desafios que nós temos hoje em dia, os contextos atuais de muitas instituições, de forma a podermos aqui identificar quais são as boas práticas nesta área e depois falar um pouco sobre o JS e o OMP. Não vai ser uma descrição pormenorizada, porque não teríamos tempo para abordar estas duas plataformas, mas acho que vos vai permitir ter uma ideia geral, pelo menos, e perceber depois a parte dos benefícios que têm na adoção das plataformas e deste tipo de serviços, e depois na conclusão vamos ter também um espaço reservado para questões que vocês podem colocar no final. Portanto, em termos de introdução, há um contexto que a mim me parece bastante importante focar, que tem a ver com o contexto destas últimas décadas em que as instituições deixaram de controlar de alguma maneira aquilo que é o processo de publicação científica. E daí que nos levou a ter editoras que cobram bastante dinheiro para se poder publicar, para se poder aceder aos conteúdos. E existe um crescente financiamento, digamos assim, e uma vertente cada vez mais focada na questão do acesso aberto, da questão da ciência aberta, e que reside neste contexto em que estamos a falar do OJS e do OMP, numa questão que é muito importante, que tem a ver com a questão das infraestruturas abertas. Em Portugal já temos vários serviços a nível nacional focados neste contexto, ou seja, de termos infraestruturas para a comunidade, que a comunidade possa controlar e que possa utilizar de uma forma mais livre e sem custos avultados, digamos assim. E acho que este é o contexto essencial, digamos, quando nós falamos da questão das plataformas, ou seja, é importante que as plataformas voltem a ser geridas pelas próprias instituições que produzem ciência, que produzem estes conteúdos mais académicos. E dentro disso, nós temos aqui três grandes eixos que me parecem bastante importantes. Uma primeira parte é a questão do acesso aberto, que em Portugal também é um foco que já tem vindo a ser desenvolvido e estamos bastante, digamos, avançados até em relação a outros países. Ainda há muito trabalho por fazer, é verdade, mas já temos aqui um contexto bastante importante que nos permite focar os serviços neste contexto de um acesso quer do acesso para a leitura, mas também o acesso para se publicar sem ter que estar a pagar taxas adicionais. Depois temos a parte das plataformas, que também noutros contextos a nível nacional já são adotadas plataformas abertas. Temos serviços de sistema de currículos, portais, serviços para a gestão de revistas. Portanto, existem já vários sistemas, como por exemplo também repositórios institucionais, usando a plataforma DSpace, um software aberto, e portanto tudo isso já são plataformas que por si só são abertas, são da comunidade para a comunidade e não estamos, digamos, reféns de outras instituições que nos podem de um dia para o outro cobrar mais custos, retirar de certa forma alguns privilégios e portanto é algo que está dentro do controle daquilo que é a comunidade e isso é um aspecto muito importante nesta questão da publicação. E depois temos outro aspecto que é essencial nestes processos que tem a ver com a questão da sustentabilidade e temos que ponderar algo que seja viável ao longo do tempo e não focar apenas num projeto editorial, neste contexto, que poderá ter 1 ano ou 2 e depois vai morrer porque não existe uma base sólida para isso. E nós vemos muitas vezes projetos que foram iniciados e que, entretanto, as pessoas que estavam à frente desse projeto saíram e o projeto ficou, digamos, em stand-by até desaparecer. Portanto, é importante que se faça uma boa gestão dos recursos para que se possa poder ter esta sustentabilidade a longo prazo. E neste contexto, nós temos aqui, muitas vezes, vocês próprios têm consciência disso, dos problemas que têm na vossa instituição, e é importante pensar nesses problemas como oportunidades de melhoria. E deixo aqui uma citação do Winston Churchill, nesse sentido, ou seja, de nós podermos perceber que temos aqui uma oportunidade que podemos utilizar. Essa oportunidade
pode ser mais ampla ou menos ampla, pode ter fases, pode ter, digamos, uma evolução ao longo do tempo, mas é importante que se tenha esta perspectiva de que temos aqui algo onde nós podemos ter a oportunidade de melhorar. E, portanto, identificamos aqui uma série de desafios, de certa forma são uma caracterização daquilo que vemos em muitas instituições de ensino. Algumas já ultrapassaram estes aspectos e, portanto, já começaram a fazer um caminho neste sentido, mas ainda existem muitas instituições que estão, digamos, representadas com estes problemas que identificamos. Por um lado, temos, por exemplo, muitas revistas científicas dispersas pela instituição, e quando falo de instituição, podemos estar a falar da universidade, em que cada departamento ou centro de investigação tem os seus projetos editoriais ligados a revistas ou até a publicações de livros ou de atas de congressos ou outro tipo de conteúdos que acabam por estar dispersos entre diferentes websites, geridos cada um à sua maneira, e portanto não existe também muitas vezes um controlo ou um conhecimento global de tudo o que existe na própria instituição. Pois este tipo de gestão leva a que sejam criadas regras de publicação e de gestão completamente ad hoc, ou seja, cada um faz à sua maneira, faz como entende, de forma melhor ou de forma pior, e portanto não existe aqui uma uniformização destes aspectos. Isso leva também a que sejam duplicados esforços, muitas vezes quer técnicos, ou seja, ao nível de servidores, para alojamento desta e daquela aplicação, e deste e daquele sistema, e daquele website, e depois temos a parte também da duplicação dos esforços humanos, porque estão várias pessoas a fazer mais ou menos a mesma coisa e muitas vezes nem sequer falam entre eles de forma a tentar quer apoiar, quer trabalhar de forma colaborativa ou de criar sinergias relativamente a estes processos. Depois, outro aspecto também muito importante no que diz respeito à parte da organização em si, que tem a ver com questões de não controlar aquilo que é a forma como isso é feito em termos de licenciamento, de quais os direitos de autor que são a ser utilizados, se é que existe alguma informação sobre isso, e portanto fica aqui um gap, digamos assim, relativamente a esta questão do licenciamento, que muitas vezes ninguém sabe ao certo que tipo de licença é que fica associado. Depois temos também, muitas vezes, a questão da resistência à mudança, ou seja, em determinados contextos, as pessoas sempre fizeram daquela maneira e não querem dar o salto de uma perspectiva de se atualizarem na utilização de novas plataformas, porque implica esta tal mudança, e portanto, se até agora as coisas foram feitas, daqui para a frente podem continuar a ser feitas da mesma maneira, porque vai resultar, porque até agora tem resultado. E não percebem que existem já outras formas de fazer e que as coisas já evoluíram muito e que é possível minimizar, digamos, certo tipo de esforços, otimizar aquilo que são os recursos que nós temos e, portanto, esta resistência à mudança é muitas vezes algo que está, digamos, patente em vários contextos. Temos, por exemplo, muitas situações de revistas que não incluem um workflow de submissão, revisão, porque o editor ou os revisores não querem usar plataformas e preferem receber por e-mail, etc. Portanto, esses são aqueles pequenos aspectos que nós identificamos que são coincidentes com esta questão da resistência à mudança. Depois temos também outro aspecto que é, enquanto algumas instituições continuam a fazer aquilo que já se fazia há 20 ou 30 anos, há outras que começam a fazer de outra forma. E então começamos a perder competitividade em relação a outros contextos. E estes outros contextos podem ser outras instituições, quer a nível nacional, mas também a nível internacional ou até outros países que começaram a adotar este tipo de sistemas e começam a ter mais visibilidade do que aquilo que nós, se calhar, conseguimos ter relativamente à publicação científica. Depois temos a parte da sustentabilidade financeira dos projetos editoriais, e isto tem a ver com o facto de, muitas vezes, serem iniciativas locais, digamos, de
pequenos grupos de pessoas que não têm, digamos, um aval ou um suporte institucional e, portanto, facilmente acabam por desaparecer, ou porque deixou de existir algum tipo de financiamento no contexto daquele centro de investigação ou do departamento, ou porque a pessoa que tratava daquilo saiu e, portanto, não houve uma continuidade relativamente ao projeto, e, portanto, acabamos por perder, de certa forma, esse projeto por questões de recursos, mas também da parte humana de conhecimento. Depois, temos a questão da falta de visibilidade e internacionalização, que tem a ver um pouco também com aquela questão da competitividade, ou seja, a partir do momento em que nós temos uma revista ou uns livros que estão simplesmente disponíveis numa página do nosso website, isso não vai ter a mesma visibilidade se eu integrar isso noutros contextos de portais de pesquisa e de forma integrada naquilo que são as redes de informação científica. E, portanto, acabamos por perder essa visibilidade, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Depois temos outra componente também, que é muito comum, que diz respeito ao não cumprimento, quer de questões às vezes do acesso aberto e também ligado à questão das políticas do financiador, que obrigam a que alguns aspectos estejam em acesso aberto. Isso pode levar a perda de financiamento e ao não cumprimento daquilo que são as regras pré-definidas. E depois também vemos muitas vezes a falta de rigor e conhecimento e qualidade daquilo que são alguns projetos, porque foram feitos com pouco recurso, com pouco conhecimento e depois muitas vezes feitos à pressa e não houve, digamos, a qualidade suficiente que noutros contextos, e vamos ver um pouco mais à frente, todo o processo de configuração, por exemplo, de uma plataforma implica que a pessoa tenha que pensar em determinados aspectos que lhe são colocados como configurações, opções do sistema, etc. E muitas vezes, se não se passar por isso, acabamos por ignorar, por exemplo, que se calhar teríamos que ter lá uma licença relativamente à reutilização daquele conteúdo, aos direitos de autor, etc. Portanto, são estes aqueles que são os desafios que nós temos hoje em dia e que de certa forma caracterizam, e acho que muitos de vocês poderão rever-se em algumas destas questões. E portanto, para estes desafios nós aqui vamos apresentar aqui algumas boas práticas. Estas boas práticas não são, digamos, uma lista exaustiva daquilo que seriam os aspectos a considerar de uma forma global, e vamos falar aqui de certa forma de uma forma bipolar, ou seja, quer no contexto de revistas, quer no contexto da publicação de livros, e portanto mais numa perspectiva de como criar um projeto editorial focado na publicação de revistas e livros e quais são os aspectos que devem ser considerados. Há um primeiro ponto destes 5 slides, que são as políticas editoriais. E estas políticas editoriais são, numa primeira fase, a definição daquilo que vai ser o próprio serviço em si, qual vai ser o âmbito, quais vão ser os limites relativamente àquilo em que o serviço vai atuar, se vamos criar revistas e um serviço para revistas, que tipo de revistas vamos aceitar, quais são os critérios para que elas possam integrar o serviço, quais são as exigências que vocês vão ter que colocar, de forma que não tenham um serviço que tenha lá tudo e mais alguma coisa sem qualquer tipo de critério. Portanto, esta parte é bastante importante para que se defina aqui um âmbito relativamente àquilo que vocês querem fazer e como querem fazer. Depois temos questões que estão ligadas à parte também muitas vezes institucional, que tem a ver com questões de ética, questões de má conduta, que muitas vezes até já existem definidas no contexto institucional, mas têm que ser, digamos, integradas neste contexto de um novo serviço. Depois temos também a forma como nós vamos definir regras para a questão dos direitos do autor, se vamos obrigar ou não que, ao publicar neste contexto deste serviço, vamos obrigar a que os direitos sejam estes ou aqueles, se as licenças, por exemplo, o Creative Commons, sejam esta ou aquela, e portanto definir, de certa forma, todo o contexto geral em termos da política editorial do serviço.
Depois temos também aqui uma componente muito importante que diz respeito à questão dos procedimentos e, portanto, tudo aquilo que vão ser ou candidaturas de revistas ou candidaturas de livros, perceber o que é que vai ser necessário, como é que se vai processar tudo isso. E, portanto, é importante que seja definido de uma forma muito clara toda esta parte administrativa do serviço. Depois temos outra parte muito importante, aqui poderíamos elencar muito mais, mas também não quis estar a colocar demasiada informação, tem a ver com a questão da gestão da qualidade, ou seja, a partir do momento em que vamos implementar um serviço, temos que ter um mínimo de garantias que aquilo que nós vamos ter como o output, e que muitas vezes não vai depender de quem gera o serviço editorial, mas tem que existir aqui, de certa forma, alguns processos pré-definidos, algumas garantias que vocês vão ter que ter junto dos vossos clientes internos, digamos assim, de forma a que exista um processo de revisão, que esse processo de revisão tenha uma série de passos que possa garantir a qualidade daquilo que é implementado, quer ao nível das revistas, quer ao nível dos livros, que podem ter também processos de revisão internos. Depois há também a questão da seleção dos revisores que vocês vão ter, quer na parte de revistas, quer na parte dos livros. Se vão ter algum comitê de avaliação desses livros, por exemplo, ou se vai ser só uma decisão se o livro é ou não é publicado, e, portanto, não vai existir propriamente uma revisão dentro do vosso serviço, mas vão avaliar, digamos, já o produto final. Portanto, há aqui depois muitas decisões que terão que ser tomadas internamente, mas que têm que ser consideradas quando se pensa num serviço deste género. Depois, outra parte muito importante também tem a ver com a questão dos tempos de resposta. E os tempos de resposta aqui é de uma forma muito abrangente e muito ampla, que pode ser desde o tempo de resposta que eu vou esperar ter quando vou fazer uma candidatura de um livro para ser publicado no serviço, e, portanto, tentar definir, de certa forma, que a partir do momento em que alguém vai submeter um livro para ser publicado, eu vou ter que dar uma resposta em 15 dias, ou um mês, ou 2, que seja, mas tem que ser, digamos, algo que possa estar alinhado e o próprio cliente seja informado desse tipo de processos. O mesmo, por exemplo, quando estamos a falar de uma revista, é importante que a revista tenha uma noção daquilo que é todo o workflow que vai ter que fazer e tentar otimizar esses tempos de resposta, porque se vocês vão enviar um trabalho para ser revisto por uma revista, é importante que vocês tenham uma ideia de que dentro de um mês poderão ter já uma resposta sobre o processo de revisão e não ter que esperar 6, 7, 8 meses. Portanto, isto faz parte depois também das boas práticas daquilo que são os processos de publicação, hoje em dia, e existem até formas alternativas que podem ser utilizadas numa perspectiva de primeiro publicar e depois rever, eventualmente, mas são aspectos que têm que ser considerados para garantir aqui alguma qualidade do serviço, para garantir eficiência e depois também garantir aqui relativamente aos vossos, entre aspas, clientes, ou seja, que poderão ser docentes, investigadores da vossa organização que querem publicar um livro ou criar uma revista, vocês têm que ter estes processos claros, digamos assim, e esta parte do tempo é muito importante nestes contextos. Depois temos outro aspecto que também é sempre crítico, que tem a ver com esta questão da profissionalização. E há vários aspectos que estão subjacentes a isto, mas é importante vocês pensarem que quando vão implementar um serviço destes, é importante que vocês tenham profissionais que sejam capazes, ou pelo menos que possam vir a ter formação adequada para ser capaz de gerir este tipo de processos e de serviços. Portanto, esse é um aspecto muito importante e que depois também tem a ver com a questão da qualidade do próprio serviço, com as regras que são implementadas, com os procedimentos, etc. Portanto, se vocês não tiverem pessoas que tenham mínimo conhecimento destes contextos, não vão conseguir implementar um serviço que tenha um mínimo de qualidade. Portanto, é importante que exista de facto esta aposta nas pessoas,
e principalmente na formação das pessoas para que possam desenvolver este tipo de serviços. Depois temos a parte da utilização de plataformas específicas, como o JS ou o MP, que acabam por ser, digamos, uma ferramenta neste contexto e, portanto, é algo que pode ser utilizado como uma ferramenta para disponibilizar um serviço com qualidade, que tem uma série de integrações que vamos ver mais à frente. Portanto, isto é uma parte muito importante daquilo que é o serviço, porque vai ser onde praticamente tudo vai ocorrer em termos de processos. Depois é importante também considerarem a questão da utilização dos identificadores, e existem vários níveis, digamos assim, para os identificadores. Temos a questão do DOI para as revistas para livros, ISBN para livros, mas depois temos também os identificadores para os autores, como o ORCID, ou das organizações como o ROR, por exemplo, que podem ser também adotados no contexto do serviço. E aqui depois também já entram as boas práticas daquilo que deve ser hoje em dia o processo de publicação. E depois também outra parte importante é perceber quais são os processos de indexação que vocês vão ter, quer para revistas, quer para os livros, de forma a potenciar a visibilidade daquilo que é produzido e de forma a integrar noutros sistemas e provocar aqui um impacto muito maior. Isto está também ligado a esta questão da estratégia de disseminação, que é um ponto muito importante de qualquer serviço que venha a ser implementado. E isto tem a ver depois com a definição daquilo que são os modelos de acesso. Hoje em dia fala-se muito da questão da ciência aberta, do acesso aberto, e muitos destes projetos acabam por estar focados neste contexto, mas podem ter outros contextos dentro da editora, digamos assim, em que há livros que vocês podem ter uma versão gratuita em PDF, mas podem ter a versão impressa que é paga, por exemplo. O mesmo para a revista, se alguém quiser, por exemplo, ter uma versão impressa da revista, poderá pagar pelo serviço de impressão, mas o acesso ao conteúdo por si só acaba por ser livre. Depois temos a parte da promoção e disseminação do projeto, e aqui existem depois também vários níveis, quer ao nível institucional dentro da organização, quer para fora, ou seja, é importante perceber que o projeto existe, ter estratégias de divulgação, utilização das redes sociais, etc. Depois temos também outras questões que têm a ver com os formatos de publicação, e aqui nós podemos ter várias vertentes, podemos, quer no OJS, quer no OMP, podemos ter vários formatos alternativos de publicação, ou seja, eu posso ter um PDF e também uma versão em EPUB ou HTML, ou as três, e portanto é muito fácil vocês depois também poderem ter aqui uma riqueza maior naquilo que são os outputs científicos. Depois temos a parte das integrações, de uma forma genérica, integrações estas que podem estar ligadas, por exemplo, ao repositório institucional, onde, por exemplo, podem colocar aquilo que tem a ver com publicações de autores da própria instituição e, de acordo com as políticas do repositório institucional, vocês podem colocar uma cópia desse registro no repositório institucional. Podem também ligar com lojas online, e essas lojas online podem ser uma loja da própria instituição, onde é possível comprar, por exemplo, a versão impressa de um determinado livro, mas também com outras lojas como a FNAC, Vorten, etc. E, portanto, é possível vocês terem daqui, digamos, uma integração com qualquer outro sistema online ou até plataformas para vender e-books, vender ou até disponibilizar gratuitamente o e-book, mas noutras plataformas. Isso acaba por vos dar mais visibilidade, quer ao próprio serviço, mas também a quem publica no vosso serviço. E depois, a parte também importante que é a existência de um ponto centralizado, digamos, onde se possa consultar toda a informação da editora ou do projeto editorial. Nós temos vindo a falar aqui deste conceito de um projeto editorial, editora, tanto isto pode ser, digamos, algo mais focado só em revistas, pode ser algo mais focado em livros, portanto, é, digamos, um projeto editorial que pode ter aqui várias vertentes. Esta parte do website institucional é muito importante
porque permite que exista um ponto de acesso a toda a informação, perceber como é que as pessoas podem submeter um livro, por exemplo, ou criar uma revista, ou saber quais são os serviços associados a este processo. Finalmente, temos aqui uma componente que tem a ver com a questão da governação. E a governação, no fundo, é, digamos, a integração institucional deste serviço, onde vocês vão ter que ter políticas de funcionamento, o que é que vai acontecer, o que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer, também é muito importante. É importante que exista também um orçamento anual associado, de forma a que se possam considerar os custos que vão existir relativamente às plataformas, ao alojamento, nem que seja interno. Orçamento para os recursos humanos, orçamento para aquilo que são serviços externos que vocês poderão eventualmente contratar, como por exemplo o DOI, ou serviços de preservação digital, ou outros. A parte, por exemplo, da maquetização, se vocês não tiverem internamente um serviço que faça a maquetização de livros ou revistas, poderão ter que contratar isso e ter um orçamento para isso. E, portanto, há aqui várias componentes que é importante que isso esteja definido à partida, que exista também um plano de atividades, digamos, que esteja minimamente definido e que faça parte daquilo que é a dinâmica institucional. Ou seja, integrar isto como parte da própria instituição e organização e não apenas algo que é feito quase pelo carolice localmente num departamento ou num grupo de pessoas. Depois também definir os processos que vão ser executados, quais são os tais limites, já falamos, e depois também a estrutura organizacional, que no fundo é quem faz o quê, quem é que vai decidir o quê, etc. Portanto, uma hierarquia, digamos, dentro do próprio serviço. E depois outra parte muito importante é existir um serviço de apoio ao utilizador, ou seja, para quem vai utilizar a vossa plataforma, ou seja, as equipas editoriais de revistas ou as pessoas que vão publicar o livro, poderem ter um ponto de contacto. E este serviço de apoio ao cliente, digamos assim, poderá ser simplesmente um e-mail onde alguém vai colocar as questões e há de estar alguém para responder a estes aspectos. Pronto, com base nisto nós fizemos aqui também um esquema. No início, a Jéssica apresentou os vários produtos que nós temos no contexto aqui da empresa, nomeadamente a parte da comunicação científica, e temos aqui um esquema daquilo que poderá ser, digamos, a utilização dos diferentes serviços que nós suportamos, em termos de implementação, e de certa forma aqui perceber que podemos montar algo deste género, em que vamos ter do lado esquerdo a editora científica, académica ou o projeto editorial, onde vamos ter alguma informação no website da editora e serviços de apoio e suporte, e depois poderemos ter aqui a plataforma OMP e OJS, que fazem parte, digamos, dos serviços da editora. Estes serviços podem ligar com o repositório científico, repositório institucional, na medida em que é possível, por exemplo, enviar publicações do OJS que foram produzidas por membros da instituição e depositar no repositório científico, de forma a que façam parte, digamos, daquilo que são, caso tenham políticas de depósito ao nível institucional. Depois temos também a possibilidade de ter um repositório de dados de investigação, e estes dados de investigação podem estar associados e referenciados quer no OJS, eventualmente também no OMP, ou seja, se vocês tiverem datasets que foram usados em determinados artigos, esses datasets podem estar depositados num repositório de dados e depois existir um link no contexto da revista. Algumas revistas já têm uma política definida para a questão do acesso aos dados de investigação utilizados nos artigos que são submetidos, por vezes até são utilizados já no processo de revisão e não apenas no processo de publicação. E, portanto, a partir daqui vocês podem já ter uma ideia da forma como estes serviços se podem integrar entre si, de forma a criar aqui uma mais-valia para o próprio serviço e enriquecer também aquilo que é o serviço da editora. Adicionalmente, temos também um portal agregador, que é o Retrivo, que pode
num único ponto de acesso, permitir a pesquisa integrada nestes diferentes locais, ou seja, podemos agregar no Retrieve o OMP, o OJS, o Dataverse ou até outros sistemas da própria instituição, e isso vai permitir que num único ponto de acesso possa pesquisar tudo aquilo que existe na própria organização. Portanto, acaba por ser aqui uma forma de integrar aquilo que é a editora num contexto mais amplo institucional e num serviço editorial integrado naquilo que são os serviços da instituição. Vamos passar agora mais para a parte do OJS e do OMP e focar em alguns aspectos. Vamos abordar aqui o OJS. Eu penso que muitos de vocês já conhecem estas plataformas, ou pelo menos já ouviram falar. Podem não ter implementadas localmente, mas já conhecem garantidamente. Vamos aqui abordar alguns aspectos, de forma que tenham uma ideia do seu potencial e depois, no final, se tiverem alguma dúvida, podemos falar. Portanto, o OJS é focado na gestão de revistas científicas e permite, digamos, gerar e controlar todo o fluxo editorial numa forma centralizada e online. O OMP está focado na publicação de monografias ou livros e também permite um fluxo completo desde o processo de submissão, revisão, etc. Estas duas plataformas fazem parte do mesmo projeto, que é o projeto PKP, e é software open source, desenvolvido pela comunidade, que a comunidade contribui, e, portanto, integra-se naquilo que é o conceito de plataformas abertas, que falamos inicialmente. Vamos começar pelo OJS. Portanto, o OJS, ou de forma, digamos, por extenso, Open Journal Systems, tem uma série de vantagens. Este foi provavelmente o slide mais difícil de fazer, que era tentar integrar de uma forma muito simples quais são as vantagens do OJS, porque ele acaba por ter bastantes. De forma assim muito genérica, nós podemos dizer que é um sistema integrado. Integrado porque permite fazer toda a gestão editorial, ou seja, desde o processo de submissão, ao processo de revisão, ao processo de copy editing e ao processo de publicação, mas mais do que isso, o processo de integração, por exemplo, dos identificadores DOI, da integração com outros sistemas como o DOAJ, etc. E, portanto, isto permite, de certa forma, vocês terem um único ponto que vai permitir controlar toda a revista e ter sempre acesso a tudo o que aconteceu na revista. Isso é um aspecto muito importante para poderem, digamos, ter um serviço de qualidade. Depois, tem outros aspectos que promovem a visibilidade e o impacto. É um sistema que está orientado para serem facilmente integrado no Google Scholar, que permite ser agregado em portais de pesquisa, como o portal VCAP, o portal OpenAir ou outros. Tem outro aspecto muito importante que tem a ver com a flexibilidade e, portanto, ele adapta-se a qualquer projeto editorial, quer seja algo que vocês estão a começar e que até ainda podem não ter um processo de submissão efetivo, mas só querem publicar, por exemplo, uma revista. Ele permite fazer isso, ou seja, vocês podem chegar lá e colocar já o PDF final e publicar, registar os dois e funciona perfeitamente, como podem ter todo o workflow a ser utilizado pela plataforma, como também podem, adicionalmente, ter parte apenas desse workflow, ou seja, podem ter um processo de submissão, podem fazer, se quiserem, a revisão por e-mail e depois publicar na plataforma, ou seja, vocês acabam por controlar sempre tudo aquilo que é desenvolvido e na forma como vocês pretendem. Portanto, isso acaba por ser uma mais-valia, porque seja uma revista grande, seja uma revista pequena, vocês vão conseguir, digamos, implementar esse projeto. Depois tem uma série de processos já automatizados, por exemplo, o envio de lembretes para o revisor quando ele não aceitou uma revisão ou se já ultrapassou o prazo de revisão e, portanto, acaba por vos ajudar, assim como dar dicas sobre o que é que falta em determinados artigos, se ainda não foi associado, por exemplo, um revisor a um determinado trabalho, ou se o revisor já enviou
uma revisão, vocês têm uma notificação, quer por e-mail, quer visual na própria plataforma, etc. Depois é um sistema muito fiável, ele já tem uma maturidade muito grande, é uma comunidade muito ativa a nível internacional, e, portanto, é algo que existe, digamos, documentação, existem pessoas a utilizar, pessoas que já partilharam problemas, bugs, formas alternativas de tratar, digamos, alguma questão, e, portanto, acaba por ser, digamos, algo que vocês podem adotar sem correr o risco de, daqui a um ano, ter uma versão que já não funciona com requisitos atuais técnicos, digamos assim, e que deixou de ser mantido tecnicamente. Depois tem outro aspecto muito importante para o nosso contexto, que é a questão multilingue, que permite vários idiomas, e vários idiomas em diferentes contextos, na medida em que nós podemos ter um idioma só, por exemplo, para submissão dos trabalhos e publicação, mas podemos ter vários idiomas para traduzir os menus, por exemplo, ou ter vários idiomas para publicação e outros idiomas para a parte do menu, por exemplo. E, portanto, há aqui várias combinações que são possíveis relativamente a esta questão. De uma forma assim muito simples, nós vamos ter aqui um processo de submissão no início e vamos ter um processo de publicação e pelo meio nós vamos ter aqui vários momentos, e como falamos há pouco, vocês podem, por exemplo, ter um serviço em que fazem a submissão na plataforma, mas depois a revisão vocês fazem por e-mail, porque temos aquele problema da resistência à mudança, e que numa primeira fase podem fazer isso, por exemplo, por e-mail. O ideal seria sempre utilizar todo o processo na própria plataforma. E depois tem a parte de copy editing, edição, até o processo final da publicação. E, portanto, a qualquer momento vocês podem ir à plataforma, ver o que é que foi feito, quando é que foi enviado um e-mail, quando é que foi enviada uma nova versão, a seleção dos revisores, tudo isso é feito no mesmo sítio e toda a equipa editorial depois tem acesso a toda essa informação. Em termos de funcionalidades, tentei aqui selecionar algumas, existem bastantes mais e muitas depois também de pormenor, mas não quis estar aqui a alongar demasiado. E tentamos também, em algo que nós vamos falar um bocadinho mais à frente, nós temos um ambiente de demonstração para o OJS e temos lá 3 revistas que foram implementadas de forma a dar uma ideia daquilo que é possível fazer. E criamos 3 revistas com 3 contextos de utilização e casos de uso completamente diferentes. A primeira é uma revista que é publicada em PDF, que tem uma série de funcionalidades, identificadores, etc. E, portanto, acaba por ser talvez o caso de uso mais comum. Na segunda revista, nós criamos uma revista que publica em JAR-XML, com um editor integrado, que é o Texture, que permite editar esse formato XML, e neste caso, esta segunda revista tem apenas um idioma. A terceira revista, tentamos implementar um caso de uso com uma publicação no formato HTML, que depois tem algumas integrações que permite, por exemplo, ter vídeos integrados nos conteúdos, áudio, imagens mais interativas, etc. Portanto, todos estes 3 casos são exatamente da mesma plataforma, mas a forma como nós vamos utilizar a plataforma é completamente distinta no processo de publicação, digamos assim. E, portanto, isto também demonstra a flexibilidade que a plataforma tem na possibilidade de nos dar várias vertentes, digamos, de caso de uso que nós podemos ter em contextos completamente diferentes. Se vocês vierem implementar um serviço destes na vossa instituição, vão ter departamentos ou faculdades que vão ter necessidades e interesses completamente distintos e, portanto, o próprio sistema permite que isso possa vir a acontecer. Depois, outra característica importante é que cada revista possa ter o seu template, a sua personalização, a sua imagem gráfica, a sua imagem de marca, digamos assim,
e, portanto, é possível vocês terem vários templates, ter templates, digamos, base, que depois têm um conjunto de cores completamente diferentes, e, portanto, isto acaba por vos permitir personalizar cada uma das revistas à vossa maneira, para que cada uma se sinta, digamos, com as suas cores implementadas. Outras funcionalidades, quando vocês publicam um novo número, ele pode ficar automaticamente disponível na página inicial, podem ter as capas associadas a cada número, podem ter também imagens associadas a cada artigo. Junto de cada número podem ter, por exemplo, algum tipo de apoio ou financiamento ou publicidade que possa estar associada a quem promoveu isso. Tem logo um índice na página inicial da revista com as secções, os títulos, autores e o acesso ao PDF ou aos vários formatos que estão disponíveis para publicação. Dependendo do template, podem ter também uma barra lateral que vocês podem personalizar. Existe também a possibilidade de criar categorias dentro daquilo que são os artigos publicados, ou seja, de forma genérica, vocês publicam um número, esse número normalmente sai numa determinada data, mas depois é possível que alguns desses números pertençam a determinadas categorias e vocês podem ter perspectivas sobre essas categorias, que no fundo acabam por ser linhas de investigação associadas à vossa revista. É importante também perceberem que a plataforma OJS permite que vocês possam ter vários tipos de publicação distintos daquilo que é o tradicional, na medida em que podem ter uma publicação em head of print ou também ter uma publicação contínua da revista. É possível depois também, ao nível do interface gráfico, personalizar algumas áreas, neste caso aqui a barra lateral, onde podem colocar, por exemplo, ícones das integrações onde vocês têm a revista, podem ter notícias ou outra informação, como publicidade, como um destaque para um evento, etc. Entrando depois na página do próprio registro, é possível ter associados os identificadores, o ORCID, o ROR, ter informação toda associada àquele trabalho, o DOI, estatísticas, etc. E depois alguns widgets para, por exemplo, copiar uma citação e ter toda a informação, por exemplo, das licenças que estão adotadas, etc. Existe também depois um menu que no fundo é todos os números publicados pela revista, onde vocês podem consultar, listar esses números, mas também existe depois a parte da pesquisa, onde vocês podem ter uma pesquisa livre. Outro aspecto também é a parte dos formatos de publicação, que já falamos. Aqui do lado esquerdo nós temos aqui um formato que utiliza o JAT-XML, que depois é transformado em HTML e que nos permite ter uma interação, digamos, com alguns componentes, como por exemplo ver qual é a citação dentro do corpo de texto, ver a informação do próprio autor, ter acesso, por exemplo, a imagens e gráficos que estão evidenciados e, portanto, cria uma dinâmica um pouco diferente. Tem outras implicações em termos daquilo que é o processo de construção dos conteúdos e depois do lado direito temos a versão em PDF, que é, digamos, a mais utilizada hoje em dia. Dependendo do template e das opções que nós temos, poderemos também ter, por exemplo, a forma como o ORCID é apresentado junto dos autores, pode ser apenas um íconezinho, como pode ser por extenso, e portanto há várias formas depois de personalizar toda esta informação. E existem também depois widgets que podem ser integrados para, por exemplo, as métricas alternativas ou citações em sistemas externos. A mais-valia do OJS neste contexto é esta parte, que é a parte da administração do sistema, onde nós vamos ter aqui uma aba para controlar todo o workflow do processo de submissão, de revisão, copy editing e produção, e depois temos uma outra aba que é onde vamos colocar toda a informação daquilo que é a parte pública, ou seja, a publicação efetiva do trabalho para fora, digamos assim. E, portanto, você num único ponto tem acesso a todo o workflow de todo um trabalho
com informação do estado em que ele está, de todo o workflow que já aconteceu, podem ver todo o histórico, os e-mails que foram enviados, ter acesso a todas as versões de documentos que foram carregados, etc. Portanto, isto acaba por ser uma boa forma de depois poder fazer qualquer tipo de auditoria àquilo que aconteceu. Outra vantagem muito importante é que vocês, através do interface gráfico, podem alterar e ver todas as configurações que podem ser implementadas no OJS, ou seja, grande parte, eu diria talvez 90% das configurações são feitas diretamente online. E, portanto, com um clique vocês podem alterar, por exemplo, neste caso, qual a licença Creative Commons que vocês vão adotar, permitindo, por exemplo, depois também que vocês possam ter uma licença específica para um determinado trabalho em particular, mas de uma forma genérica vai ser sempre adotada esta. E depois tem acesso a toda a informação de configuração, que ainda é bastante extensa. Finalmente, temos outra parte que nos permite também ir ao encontro daquilo que é a personalização de cada uma das revistas, através da instalação de plugins adicionais que estão disponíveis, que são desenvolvidos pela comunidade, que podem ser atualizados diretamente online e que vos permite depois acrescentar funcionalidades ao vosso sistema. Cada revista pode ter os seus plugins implementados, o que também permite depois que, se tiverem um sistema de portal de revistas, que cada uma delas possa ter as funcionalidades que necessita. Outro aspecto importante é que cada revista vai ter um dashboard estatístico, com uma ideia de quantos acessos teve, quer à página do registro, quer aos fecheiros, e portanto isto são as chamadas estatísticas de uso, que definem qual é a utilização de um determinado recurso. Podem filtrar por data, por tipo de secção, etc. Podem pesquisar apenas um único registro, portanto é bastante flexível e bastante útil neste contexto. Outra parte também muito importante é um dashboard editorial que vos permite ter, num contexto, digamos, em real time, as estatísticas associadas à vossa revista, como por exemplo as taxas de aceitação, de rejeição, etc. Neste caso aqui nós não temos valores porque isto é um ambiente de demonstração, mas vocês podem definir para um determinado período quantas submissões receberam, quantas foram aceitas, rejeitadas, etc. E, portanto, numa perspectiva, digamos, de análise do serviço e da revista, é muito importante para vocês terem uma ideia do que é que aconteceu e da evolução que estão a ter. Finalmente, temos aqui outra parte que tem a ver com as integrações externas do próprio sistema OJS, que permite que vocês possam ter um acesso ao DOI, quer para a DataSite, quer para a Crossref, entre outros, mas estes são os mais utilizados, para o DOAJ, para o Pórtico, para efeitos de preservação digital, integração, por exemplo, do Reviewer Credits, tem também suporte para Sword, para envio, por exemplo, para um repositório institucional, tem uma interface ao IPMH para integração, por exemplo, do portal Recap, OpenAir ou outros, e tem também uma API própria, caso queiram fazer algum tipo de integração com outro sistema interno. Portanto, no fundo, todas estas integrações já vêm da base, vocês não precisam de configurar nada, de fazer nada especial, muitas vezes apenas é só ativar ou não estas funcionalidades, de forma a que possam ser já utilizadas. No contexto da Keep Solutions, além daquilo que é o software base, que é o OJS, nós fizemos também depois algumas melhorias àquilo que é o sistema, de forma a poder proporcionar ao cliente uma experiência diferente, ter mais serviços com mais qualidade. Aquilo que nós implementamos nos nossos serviços são templates otimizados, e quando são otimizados quer dizer que há uma série de melhorias gráficas, mas também relativamente a questões de acessibilidade e de usabilidade, de forma que possam permitir uma experiência melhor, e esses templates depois são disponibilizados num sistema base, permitindo que cada revista possa escolher um deles e depois adaptar a partir daí. Temos também um script que faz
a importação do registro que estejam num DSpace e importamos para o OJS. Isto é uma funcionalidade que permite que quando vocês, por exemplo, não têm uma revista em OJS, mas têm a revista, por exemplo, no repositório DSpace, porque não tinha outro sítio onde colocar, é possível ir buscar essa informação que está organizada no DSpace e criar depois, através de um script e de um processo de importação, passar esses registros para um OJS de forma a que tenha uma representação do número, da revista, etc. E permite que depois, a partir daí, se possa continuar a revista no OJS e disponibilizar esses conteúdos também no OJS. Temos depois também um dashboard estatístico para revistas, de forma a poder ter lá alguma informação geral sobre os conteúdos, sobre os trabalhos que foram publicados, sobre N de informação que vocês queiram. Depois vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. Permite também fazer relatórios personalizados. Nós temos uma série de scripts que vos permite fazer, por exemplo, relatórios sobre os trabalhos que foram publicados, fazer listagens por data, por tipo, fazer, por exemplo, uma listagem dos revisores que foram utilizados no ano anterior. Portanto, há várias formas, digamos, de implementar esses relatórios e podem ser adaptados também para outras necessidades. Depois também fizemos alguns testes integrando na publicação em HTML alguns serviços para integração de vídeos, para integração de áudio, podcasts, por exemplo, ou então também imagens com zoom. Aqui temos um exemplo em que uma imagem de satélite depois pode ter um zoom aplicado para uma imagem. Isto pode ser utilizado para contextos, por exemplo, de radiografias, para contextos de arte, de arquitetura, ou tudo aquilo que tenha imagens pode adotar isto desde que publique em HTML. O mesmo se vocês quiserem enriquecer os artigos científicos com vídeos, com esquemas, com animações, etc., é também possível fazer isso. Relativamente aos relatórios, por exemplo, nós podemos organizar um relatório em diferentes componentes e, por exemplo, neste caso aqui, tentamos esquematizar aqui as revisões solicitadas e depois dentro dessas solicitadas, quantas foram recusadas à partida, quantas não tiveram resposta, quantas foram aceites, depois dessas aceites perceber quantas é que foram ou não concluídas e depois das que foram concluídas perceber que tipo de decisão foi tomada pelo revisor, ou seja, há um grande detalhe que pode ser feito neste tipo de relatórios. Portanto, isto são apenas exemplos de algumas funcionalidades que nós implementamos adicionalmente àquilo que é o próprio JS de base. Passando agora para o contexto das monografias e para o contexto do OMP, que é outra plataforma, que vocês vão ver, digamos, alguns aspectos que são similares porque o OMP derivou daquilo que são os componentes básicos do OJS. E, portanto, é o mesmo grupo que faz o desenvolvimento e que faz a gestão do próprio produto e, de certa forma, reutilizou alguns componentes da submissão, da revisão, da publicação para este contexto dos livros, sendo que depois nos livros há uma série de particularidades que não existem no contexto das revistas e esse produto agora derivou já há algum tempo no OMP. O OMP, portanto, está focado para a gestão de livros, isso é importante porque existem depois uma série de características específicas para a gestão de monografias que não existe, por exemplo, no OJS, e portanto, para quem até quisesse utilizar o OJS para publicar livros, tecnicamente pode, funcionalmente ficava um pouco aquém daquilo que é as vantagens do OMP, porque tem coisas específicas para livros. Depois tem o mesmo conceito do fluxo de trabalho, em que permite que vocês possam submeter um livro para ser revisto. Essa revisão pode ser feita ao nível dos capítulos, como um todo. Pode existir essa revisão e depois uma aceitação, uma validação, uma revisão e uma publicação no próprio OMP, ou seja, tal como no OJS integra todos os passos do fluxo de trabalho, o OMP também faz exatamente a mesma coisa.
Na parte da revisão, tem questões específicas dos livros, como falei, por exemplo, rever os capítulos de forma individual. Está focado também na questão do acesso aberto, na medida em que o próprio sistema está otimizado para o Google Scholar e para outros sistemas que possam, digamos, agregar os livros, como por exemplo a interface ao IPMH, etc. Tem a questão do baixo custo, ou seja, se quer o OJS, quer o OMP partilham de alguma maneira esta vantagem, na medida em que são sistemas que necessitam de poucos recursos técnicos para funcionar no servidor. Tem a questão de ser gratuito na sua utilização, tem apenas o custo da instalação, configuração, personalização, desenvolvimento de layouts, etc. E outra parte que também partilha com o OJS é a questão da integração com outros serviços, nomeadamente para o registro de DOIs, etc. Em termos do fluxo de trabalho, o workflow segue a mesma lógica, ou seja, existe um primeiro momento em que temos uma submissão e depois no final vamos ter o processo de publicação. Tal como o OJS, o MP pode servir apenas para uma parte disto, ou seja, eu posso simplesmente ter um livro já feito e simplesmente publicar no OMP, ou então usar o workflow, ou parte desse workflow, na medida em que eu posso ter uma submissão e depois até posso fazer, como dei o exemplo há pouco, de fazer a revisão por e-mail, e depois vir aqui novamente ao OMP e publicar já aqui no ponto 4. Aqui no caso do OMP nós temos um conceito de revisão interna e depois também um conceito de revisão com revisores externos e depois é similar à parte de edição de cópia e produção e depois temos a parte da publicação. Em termos de funcionalidades, temos aqui um exemplo daquilo que é o template criado para o nosso demonstrador. Aqui na página inicial vocês podem ter alguns destaques, e portanto esses destaques no fundo é pegar num determinado livro e dar-lhe uma evidência logo no início da primeira página. Podem depois selecionar quais são os livros que vão ficar nesses destaques, podem ter acesso também aos novos lançamentos, ou seja, os últimos trabalhos publicados. Tem também na barra lateral a possibilidade de ter algumas funcionalidades, nomeadamente integrar publicidade, integrar destaques, etc. Podem também ter chamadas de ação, quer, por exemplo, para o helpdesk, quer para a submissão de novos livros, quer para a consulta de alguma documentação que seja necessária, etc. Ou seja, podem usar a própria plataforma para promover os seus próprios serviços. Depois, outro aspecto que é comum ao JS ou MP é a possibilidade de vocês poderem criar conteúdos diretamente no próprio sistema, quer ao nível do módulo de notícias, que pode depois também ficar na página inicial, quer na criação de conteúdos, como por exemplo a equipa editorial. Vocês podem simplesmente ter uma listagem das pessoas, como podem também criar algo mais interessante visualmente, como temos aqui, em que podem ter digamos, fotografias, os links para os perfis dos diferentes membros da equipa editorial ou da equipa do projeto. Depois, quando entramos dentro de um livro, segue a lógica que também já vimos no contexto do OJS, ou seja, temos uma capa que está associada ao livro, temos os autores, os identificadores que estão associados, palavras-chave, sinopse, estatísticas, referências bibliográficas, licenças, etc. Portanto, segue exatamente o mesmo contexto. Podemos ter, aqui onde temos o botão do PDF, podemos ter várias versões do mesmo livro, em formatos distintos, como também podemos ter um botão que é um link para alguma coisa que está fora, ou seja, uma loja onde vocês vendem este livro fisicamente, um sistema online de e-books, por exemplo, onde se pode comprar ou aceder utilizando, por exemplo, Google Books ou outros. Depois, internamente, é muito similar àquilo que vocês já viram, ao nível do AJS, e, portanto, tem o fluxo de trabalho, tem outra parte também do marketing, onde vamos categorizar, de certa forma, o livro, e depois temos uma aba da publicação, que no fundo é aquilo que vai ficar para os utilizadores
finais públicos. Também aqui nós conseguimos ter numa única página tudo aquilo que foi feito desde o processo de submissão, revisões, edições e a produção final da cópia, e portanto a qualquer momento podemos vir ver o que é que aconteceu, por quem, etc. Temos também, como no OJS, o mesmo conceito desta questão dos participantes, em que nós podemos designar outras pessoas da equipa editorial, podemos enviar mensagens para o próprio autor, etc. Portanto, esse já faz parte, digamos, do conceito base de funcionamento do OJS. Pois, na mesma lógica, temos também as estatísticas dos livros, e aqui também são as estatísticas de uso, que vão medir aquilo que é o acesso ao resumo, ou seja, aos metadados, à página do livro, e depois também o número de acessos aos fecheiros que dizem respeito a este livro. Na mesma lógica, temos também um dashboard editorial, para perceber quantos livros foram submetidos, quantas revisões foram feitas, quantos foram aceitos, qual é a taxa de aceitação, de rejeição e em que momentos, etc. Portanto, tem aqui já uma série de estatísticas criadas automaticamente que podem ser filtradas por data e também por tipologia. E depois aqui outros aspectos também que são similares ao JS, que é a questão multilink, ou seja, posso ter um texto que descreve a editora e posso colocá-lo em português e em inglês, ou noutro idioma que eu vá selecionar. E depois temos também, quando estamos a falar da caracterização e de preenchimento de metadados associados aos livros, e o mesmo se aplica nas revistas, por exemplo, podemos ter as palavras-chave em português e em inglês, ou no idioma que foi selecionado. Relativamente ao OMP, temos também aquele conceito dos plugins. Os plugins são distintos, alguns são partilhados, mas como têm contextos diferentes, alguns deles são diferentes, mas o conceito é o mesmo, ou seja, eu ter uma editora e poder aplicar ou não determinadas funcionalidades adicionais de forma a personalizar o meu serviço. E, portanto, isto é um aspecto bastante importante, porque permite ter uma variedade e uma flexibilidade bastante grande ao nível do serviço OMP. Com isto, podemos passar para a parte dos benefícios. Estes benefícios acabam por ser vantagens competitivas que vocês adquirem a partir do momento em que conseguem implementar um serviço utilizando o OJS e o OMP. Alguns deles nós já falamos um pouco. Por um lado, a concentração dos processos de publicação com regras definidas institucionalmente. Isto é importante porque permite que exista, de facto, um controlo sobre aquilo que é feito, como é feito e de uma forma concertada, e não, como falamos inicialmente, com regras ad hoc. E, portanto, esta é uma parte que também dá uma certa garantia a quem tem o serviço convosco, portanto, um editor de uma revista ou quem vai publicar um livro, mas também quem vai de fora ver e consultar alguma revista ou algum livro vai perceber que aquilo está integrado num serviço que tem regras, que é fiável e de confiança. Depois permite criar aqui uma sinergia de recursos especializados. Falamos há pouco da questão da formação, que era importante para os recursos, e aqui é essa parte que acaba por ser interessante, porque vocês podem ter uma equipa mais especializada, ao nível institucional, mantendo na mesma sinergias com outras pessoas da instituição, que possam também participar na gestão de revistas, no acompanhamento da publicação de livros, etc., mas que não necessitam de ter tanto conhecimento técnico especializado como, se calhar, a equipa associada a um projeto destes teria. E esta parte da sinergia de recursos quer ao nível humano, mas também ao nível técnico, na medida em que vocês podem ter uma única instância do OJS ou uma única instância do OMP na instituição e que vos vai permitir publicar todas as revistas da vossa instituição e publicar todos os livros que são publicados pelos membros da vossa instituição. De forma a garantir que eles todos seguem uma determinada lógica, um conjunto de regras e que garantem a qualidade que aquilo que vocês querem demonstrar para fora. Esta normalização dos processos editoriais da organização
permite que possa haver esta qualidade adicional. Portanto, vocês podem fazer o ponto a seguir, ou seja, ter efetivamente um controle da qualidade, porque existem validações prévias. Quando alguém submete um livro, isto há de haver alguém que vai validar se vale a pena ou não, ou se faz sentido aquele livro ser publicado, ou se tem a qualidade suficiente para ser publicado neste contexto. E que liga diretamente com esta questão da própria visibilidade da marca, da instituição e do nome que vocês querem dar e da imagem que vocês querem dar à vossa instituição para fora. E, portanto, como eu há pouco falei, se vocês tiverem um livro que é um PDF que está no fundo de um website que já está desatualizado há não sei quanto tempo, a garantia de qualidade que a pessoa vai ter vai ser diferente se vocês tiverem um OMP adequado, com um visual interessante, e que tenham uma série de aspectos de organização, etc. Portanto, todos estes aspectos são importantes para esta questão da visibilidade e para a imagem externa que vocês vão dar na vossa instituição. Depois, tem a questão de vocês poderem garantir que exista uma retenção dos direitos de autor no contexto da instituição, ou de definir aqueles que vocês acham que devem ser. Temos a questão da redução dos custos de publicação, porque vocês deixam de ter vários servidores com vários sistemas a funcionar em paralelo para coisas mais ou menos iguais, e mesmo ao nível também dos custos com recursos humanos. Se vocês centralizarem isso, acabam por ter uma redução de custos neste contexto. Podem depois também pensar já em serviços de preservação digital associado aos livros que vocês publicam ou às revistas que vocês publicam, e estão também a fornecer um serviço que é da instituição e que serve a própria instituição. E dessa forma vão facilitar a vida aos docentes, aos investigadores, aos departamentos queiram implementar ou publicar um livro, não precisam de estar a criar uma equipa interna para fazer todo esse processo, porque existe um serviço na instituição que vai apoiar, que vai guiar e orientar esta parte da publicação de um livro. Pronto. Com isto, chegamos aqui, de certa forma, a uma conclusão, que de certa forma a utilização destas plataformas abertas, como já falámos desde o início, como o JS ou OMP, permitem que vocês possam criar serviços de publicação que estejam alinhados com aquilo que são as exigências de hoje em dia. As exigências que falamos é existirem processos claros, existir qualidade, que os sistemas sejam integrados, que vos facilitem a vida na questão, por exemplo, de registrar os DOIs, não terem que fazer isso manualmente. Se quiserem registrar alguma coisa no DOAJ ou noutro serviço externo, vocês com pouco trabalho conseguem fazer isso. São serviços que são, de certa forma, disponíveis para a comunidade, que são mantidos e que têm pelo menos uma garantia de sustentabilidade a médio prazo. E, portanto, vocês sabem que provavelmente daqui a 5 anos vão poder fazer uma atualização do vosso sistema, porque vai existir uma continuidade neste contexto da plataforma. Porque também não convém que se instale uma versão agora e depois que fique 10 anos sem ser atualizada, por questões de segurança principalmente. E depois também ao nível das funcionalidades. E, portanto, aquilo que nós também queríamos aqui transmitir é que, a partir do momento em que vocês adotam este tipo de plataformas, permite-vos ter sistemas que estão adequados àquilo que são serviços de qualidade. E vos obrigam também, quando estão no processo de configuração e de definição de um serviço, de pensar em tudo aquilo que são aspectos importantes que garantam a qualidade, que garantam uma boa gestão, que possam implementar processos eficientes no contexto das revistas e no contexto dos livros, para que o resultado final possa também ter essa qualidade adicional e que vocês possam estar pelo menos alinhados com aquilo que são as exigências de hoje em dia e aquilo que é a expectativa que quem vem de fora vá ver com a qualidade que espera. Para que vocês possam explorar um pouco mais o OJS e o OMP,
Nós temos dois sistemas de demonstração disponíveis, que estão disponíveis publicamente e que vocês podem consultar. No entanto, existindo alguma dúvida ou alguma questão, vocês podem também nos consultar. O sistema OJS está disponível em demo.ojs.keep.pt e o sistema OMP é o mesmo link, mas com o OMP no meio, é demo.omp.keep.pt e poderão consultar e ver alguns exemplos destas implementações. Caso queiram receber algum orçamento, fazer alguma demonstração, alguma questão que vocês tenham sobre estes serviços, não hesitem em contactar.